no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Após recontagem de votos, Câmara Federal será notificada para empossar Leônidas Cristino na vaga de Eduardo Bismarck. A informação chega agora no Alerta Geral com Carlos Silva. A mesa diretora da Câmara será notificada para empossar o suplente Leônidas Cristino, PSB, na vaga do deputado federal Eduardo Bismarck, PDT. Eduardo, que teve o mandato cassado por abuso do poder político nas eleições de 2022, ainda espera reverter a decisão. Leônidas, que era filiado ao PDT e hoje é filiado ao PSB. A notificação à Câmara Federal será feita após o Tribunal Regional Eleitoral, TRSE, ter feito a recontagem dos votos para certificar quem seria o ocupante da vaga de Eduardo Bismarck. A recontagem foi feita na última sexta-feira, dia 20. A expectativa é que ao longo dessa semana o processo tenha novos desdobramentos com análise de recursos interposto pelo pedetista. A mesma recontagem se deu também em relação ao suplente Aldic Mota, do MDB, a Assembleia Legislativa, cassado no mesmo processo de Eduardo Bismarck. Com a cassação de Aldic, fica como primeiro suplente Leonardo Araújo, que atualmente é filiado ao PSB e concorre à Prefeitura de Pacoti. Eduardo Bismarck e Aldic Mota foram condenados à perda do mandato e à suspensão dos direitos políticos por 8 anos nas eleições de 2022. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, esta decisão do TRE aqui do Ceará, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, da última sexta-feira, ela não leva a uma imediata vacância do cargo do Eduardo Bismarck na Câmara Federal. Por que isso? Por que essa substituição do Eduardo Bismarck, né, pelo Leônidas Cristino não será imediata, apesar do TRE ter cumprido aqui essa decisão, essa determinação do TSE? É porque é necessário que a própria Casa Legislativa, lá no caso a Câmara Federal, faça esse procedimento, ou seja, que determine então a vacância. Mas isso só vai acontecer, Marcos e ouvintes, após notificação da Justiça Eleitoral sobre o reprocessamento das eleições e a cassação. Portanto, ainda não tem exatamente uma previsão de data para acontecer. Pode ser que ocorra essa semana, pelo menos? Pode, porque tem ainda uns embargos, tem uma etapa que administrativamente se faz um novo relatório com base nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Eduardo Bismarck, juridicamente, ele continua aí deputado, está afastado, mas até que a Câmara dos Deputados decide quem é que tem competência para dar o efetivo cumprimento dessa decisão em última instância. Então, na realidade, é o seguinte: na prática, é uma questão apenas burocrática e de tempo. É claro que isso deixa a situação do Bismarck, né, do Eduardo Bismarck, numa situação, assim, vamos dizer assim, muito delicada, porque ele entrou com os embargos, vamos ver como é que vai ser esse julgamento, mas está aí a decisão cumprida. Com relação ao Aldic Mota, por exemplo, o Aldic era suplente, então isso não vai causar alterações de fato aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na composição, diferente do Eduardo Bismarck. Esse é um ponto realmente que muda, e a gente vai acompanhar, porque naturalmente, como ainda tem esses julgamentos, desses embargos e tudo mais, isso naturalmente traz uma certa expectativa ainda para essa questão do Eduardo Bismarck na Câmara Federal, Marcos.